Neste dia magnífico e maravilhoso, eu quero levar a palavra a muitos que querem entender a palavra do Senhor e os conselhos a qual Deus nos dá a cada momento, a cada dia, e que todos vocês venham a entender o significado da palavra do Senhor, a palavra que nos traz a paz, o amor, a alegria, mas ao mesmo tempo vem nos aconselhar, nos dando a parte do amor e da paz e da advertência. Aqui eu queria dirigir a todos os católicos e religiosos. Essa data eu queria frisar neste momento, a data dia 12 de outubro de 2012. É uma data que muitos comemoram essa data de preciosa para eles, que é o catolicismo, né? Mas eu queria passar para eles também uma advertência de Deus, uma advertência a qual Deus nos adverte, que não devemos criar outros deuses, mas sim adorar somente ao único Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Neste momento eu passo esses versículos, a qual é a chave a qual quero falar e recomendar a todos, através da palavra de Deus, que todos fiquem cientes de uma vez que Deus nos oriente, através da palavra dele, sobre a nossa salvação. Nós temos que entender que Deus nos quer nos salvar, mas também temos que entender que nós temos que fazer a vontade de Deus. Não fazer a vontade do homem, não fazer a nossa própria vontade. E quando Deus fica irado com o homem, certamente, nós estamos desagradando a Ele. E quando nós passa a desagradar ao Senhor, certamente nossa salvação está em perigo. E aqui é uma das frases e da passagem bíblica que deixa nossa alma em perigo, a qual eu vou passar agora, a qual essa passagem é passagem que nos orienta e orienta todos os religiosos, as qual vivem criando ídolos, deuses, e eles sabem que só existe um único Deus que devemos adorar e glorificar e dar culto somente ao Deus, o Criador dos céus e da terra. Então, neste momento, eu queria que vocês me pegassem uma caneta, um lápis, um pedaço de papel e anotassem alguns capítulos bíblicos que eu vou passar para vocês agora. Esse capítulo nos orienta e adverte que ninguém deve fazer outros deuses para adorar ou dar culto a eles, porque somente a Deus devemos adorar e cultuá-lo, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, um dos livros que eu queria passar para vocês, que vocês anotam aí agora, em nome do Senhor Jesus eu te peço, que vai relacionar com esse que eu estou passando aqui, com esse versículo, que é o Salmo 115. Esse Salmo 115, versículo de 4 a 8, ele dá a grande advertência para a velha Babilônia. E a velha Babilônia ela foi destruída, mas ainda ficou resíduo dela, que é essa que estamos hoje vendo aqui. A Babilônia, né? Que adora ídolo. Eu quero que você anote aí, por favor, esse capítulo, esse versículo que eu vou passar. Então, o primeiro livro da Bíblia que você deve anotar agora para comparar com esse que eu estou passando. Êxodo capítulo 20, versículo de 4 a 5. Esse é um versículo que vocês devem ler. Segundo livro, Levítico, o capítulo é 26, versículo 1. Anota, versículo 1. Muito bem? Outro livro que vocês devem anotar e ler e meditar é o livro de Isaías, capítulo 44, versículo de 9 a 8. Aliás, de 9 a 20. Esses versículos vocês devem ler para que nós vamos comparar com esse, a advertência de Deus que nos dá quando nós adoramos outros deuses. Não devemos adorar outros deuses, mas somente ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, eu quero que vocês prestem atenção que esse aqui onde eu estou
é o Salmo 115. E eu quero passar verdadeiramente, começando do versículo 4 até o versículo 8, aonde está dando Deus uma grande advertência a todos os religiosos a qual adora outros deuses. Eu me comovi em pregar e passar esta palavra no dia de hoje, quando você vê 1 milhão de pessoas ou 2 milhões acompanhando uma imagem de escultura, para adorar, dando louvor àquela imagem, achando que aquela imagem cura, salva, mas aquilo ali é engano do inimigo, a qual vocês estão todos cegos espiritualmente. Eu peço em nome do Senhor Jesus que vocês levem a entender pelo lado do bem, o lado a qual eu estou orientando através da palavra. Não sou eu que estou dizendo que vocês vão para o inferno, não adoram a Deus, não, mas sim a palavra do Senhor que você está lendo aí. Os ídolos de prata, de ouro, de bronze, a qual é feito pelas mãos do homem. Muito bem? Então, isso me comoveu muito em passar para vocês esse versículo e aqueles capítulos e versículos da palavra do Senhor, a qual eu citei há pouco tempo. Então, eu espero que você venha anotar, tenha anotado e venha a ler, entender que essa palavra vem de Deus, para que todos vocês entendam que somente Deus é o nosso Pai, o Criador dos céus e da terra. Essa orientação eu falo para vocês com o maior prazer, meus irmãos, porque eu fui 35 anos católico. Conhecia muitos deuses, mas não conhecia o Deus verdadeiro, a qual há 11 anos hoje eu conheço, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, a qual 11 anos estou na presença dele, quando eu me converti com 35 anos de idade e passei a conhecer o caminho da salvação, o caminho da verdade, saber que Deus enviou o Filho dele, unigênito, Jesus Cristo, para nos salvar e nos dar a vida eterna. E somente Jesus Cristo é o intermediador entre o homem e Deus. Somente ele é o nosso Salvador. Não precisa e nem há outro Deus, outro intermediador para nos levar até a Deus. Então, só havemos necessidade de buscar somente o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Sem Jesus Cristo é impossível nós ver a face de Deus. Portanto, esse é um conselho que eu te dou para todas essas pessoas que têm muitos deuses, Deus de pau, de pedra, de ouro, de bronze, e se prostam diante dele, achando que esses deuses vai levar até a Deus, quando é uma própria enganação do diabo. E o diabo, ele é um enganador. Muito bem? Eu espero que vocês entendam isso como um conselho para que tenha a tua salvação, não como uma crítica, que eu não quero criticar. Eu espero que vocês leiam, entendam e se converta, larga todo tipo de deuses, que não há necessidade que vocês tenham Deus, mas sim há necessidade que você tenha um Deus. E esse Deus que leva até o verdadeiro Deus é o intermediador entre Deus e o homem. Esse se chama Jesus Cristo. Por isso que eu quero levar para vocês, orientar através da palavra do Senhor, esses versículos a qual você pode ler, você pode entender que eu estou lhe orientando através do Espírito Santo de Deus, porque Deus fica irado quando vê nós, outras pessoas, prestando culto, louvando a Deus desconhecido, a Deus que não é Deus nada, que não é um Deus de pau, de pedra, coisas que isso não leva a nada, só leva sim um caminho à perdição. Quando vocês conhecem a verdade, essa verdade vocês passam a conhecer e sabem que só existe um único Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso. É aqui aonde eu quero passar para vocês, que você venha entender, companheiros, por quê? Essa exposição aí que faz com deuses,
com santa, com santo. Isso não há necessidade para nenhum de nós, porque esse sacrifício a qual vocês acham que estão fazendo, isso não há mais, não tem para que fazer mais. Que o sacrifício perfeito Jesus Cristo já fez para que todos nós fosse salvos e não precisasse mais fazer sacrifício para que nós fosse salvo, porque a verdadeira salvação vem em Cristo Jesus. Portanto, o Espírito de Deus nos confirma a cada um de nossos corações que Jesus Cristo já fez o sacrifício perfeito em nos dar a sua vida na cruz do Calvário para morrer por toda a nação da terra. Não há necessidade de nós seguir a outros deuses, a Deus desconhecidos, a Deus que não é Deus coisa nenhuma. É simplesmente o demônio que vem usando as pessoas para enganar, dizendo que faz alguma coisa quando ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada, o demônio, por ele mesmo, porque ele sabe que a perdição dele é eterna. O caminho dele já está traçado, que é o lago de fogo com enxofre e também o abismo. Então ele mesmo, se ele pudesse fazer alguma coisa, não faria por mim nem por você, fazia por ele mesmo. Mas ele mesmo é um derrotado, um desgraçado, que age na terra com as pessoas que não querem ouvir a palavra do Senhor. Certo? Então esse é um conselho que eu estou te dando a todos vocês, certo? Então você leu esses versículos de 4 a 8, aonde Deus se ira quando todos adoram a outros deuses, a ídolos. O que está escrito aí? Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem, certo? Então este é Deus falando nesta passagem, nesse versículo, a obra das mãos do homem, certo? Então vamos entender bem aqui. Então aqui continua versículo 5, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não verem, certo? Esse ele está falando já a descrição de uma imagem de escultura a qual muitas pessoas se prostam diante deles para dar louvor, para fazer preces, e nada disso adianta, meus irmãos, para o ser humano. Devemos se prostrar somente diante do nosso Senhor, é Salvador Jesus Cristo. Ele sim está vivo, ele é quem nos dá a vitória, ele é quem nos transforma, ele é quem dá a grandeza do teu amor e coloca dentro do nosso coração. Certo? Tem ouvido, mas não ouve. Tem nariz, mas não cheiram. Certo? Tudo isso é a inscrição de uma imagem de escultura a qual vocês carregam ela para adorar, para estar glorificando. Isso Deus se ira com esse tipo de louvor a outros deuses. Devemos adorar, repito, somente ao nosso Senhor Jesus Cristo, a qual quem nos dá a vida eterna. Vocês, quando adoram a imagem de escultura a um Deus, você está desprezando o sacrifício de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por mim e por toda a nação da terra. Quanto vocês reflitam que isso é uma orientação do nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Tem mão, mas não aparpam, tem pés, mas não anda, nem som algum sai da sua garganta. Essa é uma descrição real e certa, porque você não vê som nenhum saindo de uma boca de uma imagem de escultura, a qual muitos estão lá ajoelhados, adorando esse tipo de imagem. Não faça isso, meu companheiro, porque isso é idolatria, isso causa a ira de Deus, e todos vão ser cobrados por Deus, por não ter simplesmente o adorado o único Deus, o Criador dos céus e da terra. Semelhantes a ele sejam os que fazem, e a
todos os que nele confiam. Isso é uma advertência muito grande, meus irmãos. Isso é uma advertência. Se você estiver ouvindo e quiser ser salvo, e quiser ter a sua salvação, neste momento, vocês têm que criar dentro de vocês um grande temor de Deus e dizer contigo mesmo: Senhor, o que devo fazer para te adorar de corpo e alma e espírito e em verdade? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos falou, nos orientou, que haveria de vir os verdadeiros adoradores, que adoram a Deus de corpo e alma e espírito, verdadeiramente de espírito e verdade. E esses verdadeiros adoradores somos nós, porque o Espírito de Deus nos dá o desejo de adorar ao Deus Pai, adorar o Deus Filho e adorar o Deus Espírito Santo. Então, quando nós adoramos somente ao nosso Deus, nós cria ódio da inveja, da ganância, da adoração de deuses falsos, de falsos profetas. Sim, isso é uma orientação do teu companheiro em Cristo Jesus, a qual o Espírito de Deus nos orienta para passar para vocês, que vocês entendam que somente Deus quer que nós adore somente a Ele. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Então, se vocês acham que os mortos salvos que morreram em Cristo Jesus podem ouvir a sua prece ou a sua oração, vocês estão muito enganados, que quem morreu não tem parte mais alguma com a vida terrena. Eles não podem ouvir as nossas preces, eles não podem ouvir as nossas orações, seja Maria, mãe de Jesus, seja Pedro, seja João, seja Tiago, seja os apóstolos todos de Jesus, os discípulos, não, porque eles estão mortos, eles estão no silêncio. Está vendo esse versículo 17 que fala que os mortos estão no silêncio? Não pode ver a nossa voz ou a nossa oração? Eles morreram salvos, eles estão esperando o dia do ressuscitamento para a igreja do Senhor ser arrebatada. Sim, no dia do arrebatamento, quando Deus, Jesus Cristo, vem buscar a tua igreja, e todos esses que morreram em Cristo Jesus serão transformado e serão arrebatados e será levado para o céu. E eu estarei lá. Se ele voltar hoje, eu seguirei junto, aleluia, para junto do Deus Pai Todo-Poderoso. Esse é o desejo do coração de Deus. E no meu coração também, que vocês prestem muita atenção, religiosos que acham que a imagem de escultura, que vocês mesmos dão o nome dele dizendo que é santo, que pode interceder por vocês, isso é uma pura mentira e é uma pura enganação de Satanás, que estão enganando vocês. Muitas pessoas diz que vai até a imagem lá na Aparecida, né? E diz que é curado de câncer, de AIDS, de isso, daquilo outro. Pode até que aconteça, mas eu quero afirmar a vocês, em nome do Senhor Jesus, porque o diabo é quem põe a doença, o diabo é quem põe o câncer, é quem põe a AIDS, é quem põe todas as doenças malignas. Porque Deus não coloca doença nos seus filhos, porque Deus quer a paz, Deus quer saúde. A provação de Deus não é essa. Deus não prova o teu filho com doença. Você gostaria, meu companheiro, de provar o teu filho que ama você, que quer que ama você com doença? Você gostaria que teu filho tivesse um câncer ou uma AIDS? Você como pai, ser humano, eu como pai, jamais eu quero que cause uma doença em meu filho de câncer ou AIDS, ou seja outra doença qualquer. Se eu como pai humano não quero, imagina o nosso Pai Celestial. Não quer que nenhum de nós tenha doença, mas sim que nós tenhamos um corpo saudável para ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito de Deus tem que morar dentro de nós, habitar dentro do nosso coração para fazer os milagres que Jesus Cristo fez aqui na terra através de nós. Porque o Espírito de Deus é Espírito, ele precisa de um corpo para fazer
fazer as mesmas obras que Jesus Cristo fez na terra fisicamente. Porque Jesus Cristo era homem, ele era que nem nós, tinha corpo, alma e espírito. Mas as obras que Jesus Cristo fez naquela época, como homem, foi através do Espírito Santo de Deus que a operou e mostrou para o mundo naquela época que nós ia continuar aquela obra que Jesus Cristo encerrou ali na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo subiu ao céu, o Espírito de Deus desceu e está conosco. E é o Espírito Santo que, através de nós, revela tudo que Jesus Cristo quer de cada um de nós. E certamente nesta hora, o Espírito de Deus está revelando para cada um de vocês que não deveis fazer esse tipo de coisa, adorar ídolos, adorar imagens de escultura. Não faça isso, meus companheiros, porque vocês estão provocando a ira de Deus. Ai daquele que provocar a ira de Deus através da palavra do Senhor, quando revela que somente buscai o reino de Deus, porque as outras coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Então, o que eu quero passar aqui para vocês, mais e mais, é esse versículo aqui. Esse versículo aqui, ó. Presta atenção, do 4 ao 8. Leia aí, medita aí. Medita aí você, meu companheiro. Aí aqui tem a confirmação aonde eu falei para você, desses versículos. Medita aí. Estou passando aqui. Versículo 5. Versículo 6 agora. Medita aí o que Deus está falando para você agora. Quando você está meditando, é Deus falando para você. Nem ouça o que eu estou falando agora, mas medita nesses versículos aqui. Agora, o 7, medita. Medita nesse aí. Aí Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo está falando com você agora. Que não deveis adorar a imagem de escultura, não deveis prestar culto a outros deuses, porque somente devemos adorar ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra. O versículo 8, né? Medita no versículo 8 aí. Então, é 4 versículos que esses versículos podem causar em vocês grande temor de Deus dentro de você. E possa vir vocês criar esse grande temor de Deus. E possa que vocês venham se arrepender e ser salvos. Porque se vocês não se arrepender e buscar o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, é impossível vocês obter a sua salvação. Para esse cumprimento desses 4 versículos, eu vou repetir os livros a qual vocês devem ler. Estes livros vocês devem ler e meditar. Êxodo capítulo 20, versículo de 4 a 5. Amém? Eu quero que vocês leiam esse versículo para concluir o que eu estou falando agora. Levítico capítulo 26, versículo 1. Anote. Muito bem? E o outro livro é o livro de Isaías, capítulo 44, versículo 9 a 20. Vocês vão ler esses capítulos, vão meditar e vão ver que tem tudo a ver do que eu estou falando aqui e passando para vocês. Se vocês quiserem obter a sua salvação, eu te peço, medita nesses livros, nesses versículos, nesses capítulos. Estou falando para vocês religiosos que neste dia, o dia 12 de outubro de 2012, vocês adoraram a um Deus desconhecido. Mais de 2 milhões de pessoas foram prestar culto a uma imagem, a qual não tem fôlego de vida, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não veem. Então vocês prestem atenção, medita nessa palavra. Eu não quero repetir mais uma vez, eu não estou criticando vocês, eu estou pedindo por vocês a Deus, em nome do Senhor Jesus, que a misericórdia de Deus venha sobre cada um de vocês. Porque se a misericórdia de Deus não vier sobre vocês, eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês estão perdidos. Porque a partir da hora que vocês leu esses versículos, entendeu, vocês vão talvez ser julgados por
por tudo isso que você está pensando, ou seja, por toda sua desobediência contra Deus, porque Deus vai julgar todos nós, Ele vai julgar pelas nossas obras, Ele vai julgar não é porque eu sou bonzinho, não é porque você é melhor do que eu, não, Ele vai julgar pelas obras a qual nós praticamos aqui na terra, por todos os tempos de vida a qual nós vivemos aqui. Então, eu acho bom que vocês meditem nesses capítulos e versículos, e um conselho do seu companheiro: se converta ao nosso Senhor Jesus Cristo, se converta, porque somente Ele pode nos salvar, somente Ele é o nosso intermediador entre Deus e o homem, somente Ele, foi o sangue dele que foi vertido na cruz do Calvário para nos purificar de todos os nossos pecados, de todas as nossas transgressões, de todas as nossas iniquidades. E se nós não se converter e aceitar o único Deus como nosso Salvador, nós vamos para um lugar terrível. Esse lugar chama-se o abismo, o inferno, aonde só tem choro e ranger de dente. Por toda a vida eterna. Não vai ter mais salvação, porque a salvação nós temos que buscar agora, enquanto nós estamos na terra. A partir da hora que nós perdemos a nossa vida aqui na terra, ou nós fomos salvos, ou nós fomos condenados. Nós só vamos ser ressuscitados para o nosso julgamento, o julgamento de Cristo Jesus, que é da tua igreja, e o julgamento do trono branco do próprio Deus, que vai julgar os vivos e os mortos, a qual aqueles que não teve salvação vai ser julgado e lançado no lago de fogo, com enxofre inclusive, esses aqui que Deus está citando sobre esses versículos, aqueles que adoram ídolos, imagens de escultura, faz de uma imagem de escultura um Deus para adorar. E naqueles versículos lá que eu citei, de Isaías 44, você vai analisar melhor a ira de Deus sobre essa criatura que pratica grande erro, e a grande ira de Deus descerá sobre essas pessoas. Porque não pense vocês que Deus é bom. Claro que Deus é bom, claro que Deus é tudo de bom, mas não esqueça que Deus é misericórdia, mas não esqueça que Deus é justiça. Deus, ele avisa para cada um de nós que nós, se estiver no erro, saia do erro. Se nós estiver na prostituição, saia da prostituição. Se estiver na mentira, e todo tipo de pecado, a qual Deus nos avisa que saia para que nós obtenha a nossa salvação. Eu espero que eu tenha esclarecido um pouco a tua mente, os teus pensamentos religiosos, que vocês pensam que estão salvos. Vocês pensam que estão buscando esses deuses, está salvo, estão puramente enganado. Sim, aqui no versículo 17, eu quero falar um pouco para você que os mortos não vê e nem entende mais nada do que se passa aqui na terra. Mas eu quero falar que esses santos, Maria, Pedro, João, sim, Tiago, irmão de Jesus, esses santos estão salvos, estão esperando o ressuscitamento. Eles não podem ouvir mais Jesus Cristo. Ele veio e morreu na cruz do Calvário, não é? Não é isso? Ele acredita que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, sim. Ele conviveu ainda com o povo da época 40 dias, dando testemunho depois do ressuscitamento. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 1, você vai verificar isso que eu estou falando. Que Jesus Cristo conviveu ainda com muitos deles, mas ele subiu ao céu. Então Jesus Cristo, ele morreu sim, mas ele ressuscitou, está vivo. Ele pode ouvir a nossa oração. Quando você entra na presença de Deus dizendo: em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu entro na tua santa e gloriosa presença. Neste momento, o próprio Deus está ouvindo tudo que você está falando, tudo que você está pedindo. E Deus é fiel e verdadeiro para ouvir as nossas orações. Se nós já temos Jesus Cristo, nosso intermediador entre Deus e o homem, para que nós mais atrás de outros deuses?
que não é Deus coisa nenhuma, é um enganador que está na face da terra, desde a Babilônia, a antiga babilônica, que foi derrubada pelo próprio Deus, mas ainda ficou esses restinhos no mundo todo, o restinho da Babilônia, mas ela vai ter um fim um dia, ela vai cair toda por terra, porque a ira de Deus vai descer sobre esses babilônicos que ainda querem constituir ídolos para adorar, sem adorar o Deus Todo-Poderoso. Então, esse é um conselho que eu passo para vocês, que vocês venham a entender, que é um conselho, não é uma crítica. Porque a crítica, até que é uma crítica boa, formaliza um bom caminho. E se for uma crítica, essa crítica é para a sua salvação. Porque sem nós aceitar Jesus Cristo, o único como nosso Salvador, jamais nós verá a face de Deus. Não tem ninguém que pode nos levar até a Deus. Simplesmente, somente Jesus Cristo é quem vai nos levar até a Deus para receber a coroa da vida, certo? Então, eu espero que isso seja uma grande orientação com a palavra de Deus para cada um de vocês. Eu vou fazer agora uma oração para vocês, que venha vocês se converter, venha vocês buscar o único Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o único Deus, e que o único Deus deu o teu Filho unigênito, para que todos naqueles que crê não pereçam, mas tenha a vida eterna. Porque esse sim é o Deus que nós devemos adorar. O único Deus, o Criador dos céus e da terra. E aceitar o Filho dele como o único e suficiente Salvador de nossas almas. Porque é suficiente já para todos nós. É suficiente, mas é uma grande glória nós ter o único Salvador, Jesus Cristo. Porque se tivesse muitos deuses, ia confundir a cabeça de muitos, como os deuses do mundo confundem. Os deuses do mundo confundem a cabeça de vocês. Busca um, busca outro, continua a doença, continua a pobreza, continua a miséria, continua a rebeldia, a mentira, a bebedice, continua tudo no erro. Por quê? Porque esses deuses são enganadores. Eles não são Salvador. Salvador, somente Jesus Cristo, repito. Só Ele pode nos salvar. Quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, aí sim, cada um de nós somos salvos e vamos morar na eternidade um dia com Jesus Cristo. Certo? Então eu espero que estes versículos tenham orientado a cada um de vocês e seja vocês orientado através da palavra do Senhor. E tenha esse temor, crie esse temor dentro de vocês. Que se você tiver ídolo de imagem de escultura dentro da tua casa, faça que nem eu. Um dia que eu era católico, que eu fui 35 anos católico. Hoje eu tenho 11 anos de transformação, de convertido. Eu convertido servindo ao único Deus, o Criador dos céus e da terra, e o único Salvador, Jesus Cristo. Porque naquela época, se eu tivesse morrido, naquela rebeldia, eu estava hoje no inferno, porque eu não conhecia o caminho da salvação, tinha ensinamento errado, ensinamento de Deus desconhecido, a qual não é Deus coisa nenhuma, são todos enganadores. E se vocês morrerem nessa ganância de deuses e não buscar só um Deus, certamente vocês morrem e vão para o inferno. Esse é um conselho e eu espero que essa palavra, através desse veículo de ensinamento, vocês possam entender o significado da tua salvação. Se você não buscar o Senhor Deus e buscar o único Salvador que é Jesus Cristo, vocês fiquem cientes, religiosos, não será salvo. Eu não estou julgando ninguém. Quem sou eu para julgar? Não julgo ninguém. Deus o livre de eu julgar ninguém. Quem julga é Deus. Mas é um conselho que a própria palavra de Deus nos dá, que nós temos que se converter e ter somente um Deus para adorar e somente um intercessor para
interceder por nós, que é Jesus Cristo. E o Espírito de Deus apresentando ele a cada momento, a cada um de nós que somos convertidos. Isto é maravilhoso, que o Espírito de Deus, ele nos apresenta o Filho dele como nosso Salvador e Salvador do mundo. Quem não crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, esse não é salvo automaticamente. Porque se você não crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, não é salvo. E quem só crê em Deus também não é salvo. Porque o próprio Jesus Cristo falou: ninguém vai ao Pai senão por mim. Temos que chegar até o Pai por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Não existe outro Deus que pode levar até o Pai, senão o Filho. E é o Filho unigênito do Pai. Nós somos filhos de Deus por adoção. Nós era antes criaturas, mas Jesus Cristo antes já era filho de Deus, o unigênito do Pai. Antes nós era criatura, hoje por adoção somos filho de Deus, irmão de Jesus Cristo. Pela misericórdia de Deus, nós somos irmão de Jesus Cristo, certo? Por essa grande misericórdia, por intermédio de Jesus Cristo, nós passamos a ser irmão de Jesus Cristo, certo? Então eu espero que vocês venham entender essa orientação. Pode ser, tem muitas pessoas que olham alguns erros, algumas pronunciação que não seja bem correta, mas vocês olhem para o lado da unção do Espírito Santo, a qual ele está me usando. Porque os discípulos de Jesus, ele era iletrado. Iletrado, eles eram pescador, mas Jesus, o próprio Deus, usou eles. E o povo sábio daquela época escrevia para eles. Eles não sabiam falar direito. Certo? Pedro, João, ele tinha os escribas letrado que os profetas, que os discípulos de Jesus pronunciavam as palavras e eles escreviam. Mas não foi os grandes que Deus usou, foi os pequeninos que Deus usou. Não foi os grandes, porque está escrito que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Está escrito que Deus escolheu os pequeninos para confundir os grandes. Então tem muitos grandes que diz que é grande, que não é coisa nenhuma grande, conhecedor da palavra, lê a Bíblia de frente para trás, de pai para frente, mas não tem unção. Eles conhecem a letra, mas não conhecem o Espírito de Deus. O Espírito e a unção que está sobre a palavra de Deus. Conhecer a letra é uma coisa, e conhecer o Espírito Santo através do nosso Senhor Jesus Cristo é outro, porque o Espírito de Deus é quem nos revela quem Jesus Cristo é, o nosso Salvador, o Criador dos céus e da terra. Espero que tenha orientado a vocês. Espero também que Deus coloque esse desejo no teu coração e você receba o desejo de adorar somente o único Deus, o Criador dos céus e da terra. E jogue tudo no lixo, todos os deuses que você tem, para que você já obtenha a sua salvação. Porque o Deus quer salvar todos a humanidade, mas nem todos querem a salvação, porque tem muitos ídolos. Porque quando eu não me canso de passar esses 4 versículos é a chave dessa pregação. É a chave, porque Deus quer mostrar para vocês. Leia, releia e entenda que você só obtém a sua salvação por intermédio de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, nós não veremos a face de Deus. Amém? Então eu agora vou encerrar essa orientação a todos. Eu espero que vocês venham entender, meditar. E eu quero fazer uma oração por todas essas pessoas que dizem: eu aceito agora por diante o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha alma. Então vocês agora fiquem de pé, põe a mão no coração, feche os seus olhos e leve os seus pensamentos ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Porque agora, se você neste momento aceitar o único
único Deus como seu Salvador, Jesus Cristo, você agora será perdoado todos os seus pecados, todas as suas transgressões, porque Deus conhece o desejo de cada um de nossos corações. Então eu peço que você, neste momento, medite nessa oração e venha agora sentir Deus te tocar, o Espírito de Deus tocar fundo no seu coração, certo? Porque eu, neste momento, eu farei uma oração por vocês que diz: eu aceito agora o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador da minha alma. Muito bem? Então eu vou orar por vocês. Feche os seus olhos, medite agora. Reúna na tua casa para ouvir esse vídeo toda a sua família, teus filhos, o teu pai, a tua mãe, o teu marido, a tua esposa. Reúna ele agora, neste momento, para receber esta oração, a qual eu vou administrar em seus corações. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, essas pessoas agora, meu Pai, se pôs em pé, está fechando os olhos, está levando, meu Pai, os teus pensamentos ao Senhor, levando os pensamentos dele ao Senhor, que eles agora, meu Pai, venham a ser perdoados, que eles agora, meu Pai, venham a receber do Senhor a tua bênção, o teu perdão, a tua orientação do teu Espírito, meu Pai. Perdoa cada uma dessas pessoas, meu Pai, que essas pessoas agora estão se entregando, meu Pai, de corpo e alma e espírito ao Senhor. Portanto, meu Pai, neste momento, a partir de agora, meu Pai, que eles venham ser, meu Pai, passar de criatura para filho de Deus. Porque, meu Pai, todas as pessoas que se convertem e pedem perdão ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, de todos os seus pecados e transgressões, a partir daquela hora, ele aceita Jesus Cristo como seu Salvador, ele será salvo. E é isso mesmo que esta pessoa, meu Pai, está fazendo neste momento, de corpo e alma e espírito, se arrependendo de todos os seus pecados, de todas as suas transgressões. Sim, meu Pai, eu te peço por ele, perdoa cada um deles, dê a cada um deles a sua salvação, para que haja crescimento no teu reino. Sejam vocês todos perdoados, sejam vocês todos lavados no sangue do Cordeiro que verteu na cruz do Calvário. Sim, meu Pai, receba cada uma dessas pessoas como teu filho, meu Pai, e cada uma delas seja agora servos e servas do Senhor, sejam elas todas abençoadas na bênção do Pai, na bênção do Filho e na bênção do Espírito Santo. Verdadeiramente, se vocês pediu perdão a Deus neste momento e aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua alma, verdadeiramente, a partir de agora, todos vocês dessa casa, todos vocês dessa família, vocês passaram de criatura para filho de Deus. A orientação, procura uma igreja evangélica, conversa com um pastor, conversa com ele e diz que aceitou Jesus Cristo em casa através de um homem de Deus que pregou o evangelho, que ele não conhecia, passou a conhecer, e Deus colocou o desejo no seu coração de procurar uma igreja evangélica, se converter, se batizar nas águas, para remissões de pecado, depois buscar com fervor o Espírito Santo de Deus para ser batizado e selado com o Espírito Santo. Aí sim, você está selado e é verdadeiramente um filho de Deus para toda a obra do Senhor. Assim como um dia eu fui batizado nas águas para remissão de pecado e fui batizado com o Espírito Santo de Deus, vocês todos serão, porque Deus quer nos salvar todos, porque Deus quer nos dar o Espírito dele a cada um de nós. A mim, ele me deu e quer dar para vocês, cada um de vocês. Então faça conforme foi dita nesta orientação da palavra do Senhor, tá bom? Eu espero ter orientado a vocês e eu estou passando mais uma vez esses 4 versículos para que vocês voltem ainda a meditar mais e mais na palavra do Senhor, certo? Porque vocês não queiram, meus irmãos, ir para o inferno por causa de uma rebeldia, por causa do pecado, porque a Bíblia fala que quem faz separação de Deus e o homem é o pecado. E o que é o pecado? É a desobediência. Quando nós somos desobedientes para com Deus, nós estamos separados de Deus, porque o pecado é quem separa o homem de Deus. E pecado é pecado, não existe pecado grande e nem pequeno.
Tudo que é pecado desagrada a Deus. E esse é um dos tais que talvez desagrade muito mais. Por quê? Deus fala que Deus se ira quando vê um ser humano na face da terra adorando a outro Deus, a ídolos. Deus se ira. Eu espero que vocês se convertam, busquem o Senhor, toda a face da terra, para que quando Jesus Cristo vier arrebatar a tua igreja, todos nós estejamos preparados para subir com ele para a Nova Jerusalém. Esses são os meus votos para cada um de vocês, meus irmãos. Que todos se convertam e sinta no seu coração o desejo de servir a Deus de corpo, alma e espírito, todos os dias de sua vida. E Deus vai te abençoar. Deus vai te dar grandes coisas, coisas que vocês nunca viram, porque Deus quer nos dar coisas grandes. Quando Ele nos dá o teu espírito para fazer morada dentro de nós, já é a riqueza maior que o homem pode ter na face da terra. É o teu espírito, meu Pai. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço por esta oportunidade que o Senhor nos deu em pregar o Evangelho, em levar a tua palavra aos quatro cantos da terra, para a honra e glória do teu nome, meu Pai. Eu te louvo e te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém.